meus queridos, bom dia na paz do Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade de estarmos novamente juntos. Obrigado ao apóstolo, à esposa, a todos os demais, pela oportunidade, pela confiança de compartilhar aqui o púlpito, para nós meditarmos um pouquinho na palavra, amém? Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos a partir do verso 22. Mateus 12, a partir do verso 22, que vai nos dizer assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsavam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto má, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificados, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém. É forte, né? É forte, absolutamente simples e fácil de compreensão, como todos os ensinamentos de Jesus. Mas quando nós olhamos o contexto do momento que o mestre passava, a primeira grande lição que nós tiramos é de que servir a Deus não nos traz isenção de perseguição, nos traz rejeição no mundo,
e especulações. Jesus atravessava um período muito bonito do seu ministério. Era o início daqueles 3 grandes anos que a terra teve. Era o início em que ele despertava a atenção de todos pelos grandes milagres que realizava. Então, por onde Jesus seguia, uma multidão ia atrás dele. A maioria querendo receber cura de enfermidades, libertação, outros puramente por curiosidade, mas uma classe de fariseus ia para tentar envergonhá-lo, confrontá-lo, confundir e dividir a opinião daquela multidão feliz com os fatos. Inclusive, eles iam para questionar a veracidade daqueles milagres, até mesmo por alguns dos milagres ter sido realizado no dia de sábado, que estes homens preservavam este dia como um dia santo. Estes fariseus foi um grupo de pessoas que reuniu-se entre Malaquias e Mateus, a um espaço de algumas centenas de anos, em que não houve voz profética, não houve manifestação de Deus através de pessoas, como o último profeta Malaquias, mas existia a lei, o Pentateuco, a lei de Moisés, muitos pergaminhos com as mensagens de Isaías. O templo tinha sido destruído, o segundo templo que fora construído, e estes homens então criaram algumas sinagogas, locais que se reuniam para ler a palavra de Deus. Como não tinham vida espiritual, eles simplesmente liam a palavra de Deus e não sabiam compreender, explanar, coisas assim. Porém, eles tinham em mãos as leis de Moisés, e eles pegaram estas leis, de alguma maneira, até adaptaram estas leis ao que achavam melhor, e começaram a impor ao povo que obedecessem estas leis trazidas por Deus através de Moisés, que até o momento não eram erradas, muito pelo contrário. E quem não obedecesse estas leis, eles até expulsavam da sinagoga, não podia ir ao culto, diríamos assim. Prezavam muito por características da lei que denotavam que você era um cristão, e externamente falando, pelo comportamento absolutamente externo somente. Quem guardava o sábado seria considerado um cristão excelente. Quem levava, como em outro texto Jesus advertiu eles, os dízimos lá das hortaliças, também seria considerado um cristão de primeira fila. E outros mais movimentos da lei que Jesus ensinou que ele veio para cumprir, e ninguém cumpriu a lei como ele, eram primordiais para que as pessoas fossem consideradas bem-vindas nas sinagogas destes homens, destes fariseus. João Batista chega com uma mensagem de arrependimento, muitos são convencidos. João Batista batiza as pessoas nas águas e diz que viria após ele um mais poderoso, que não somente batizaria as pessoas nas águas, como uma forma declaratória de arrependimento, uma morte ao homem carnal e o renascimento de um homem espiritual, perdoado por Jesus Cristo, mas viria um após ele que batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. Imagine então que repercussão que isto não causou. Estes fariseus, eles aguardavam um Messias da linhagem de Davi, mas eles aguardavam um Messias humano, um novo rei empossado no trono, que outrora fora de Davi, e que este rei, com poder e autoridade, destruiria o Império Romano e o Império Grego da época. Então eles viviam um contexto histórico ultrapassado já naquele momento, até mesmo pelas promessas que Deus fizera ao povo. Jesus chega
de uma maneira totalmente diferente ao que eles projetaram nos planos e aguardavam. João Batista anuncia Jesus, as pessoas começam a se arrepender, a aguardarem Jesus. Jesus é batizado também nas águas, há uma confirmação com a pomba do Espírito sobre a sua cabeça, que ele era realmente o filho de Davi, enviado por Deus para resolver de uma maneira definitiva o problema do pecado e da quebra de aliança de Deus com o homem através do pecado. Mas as sinagogas então passam a ficar vazias, e estes fariseus se sentem ameaçados, e para continuarem aos seus planos de aguardar um filho de Davi, humanamente falando, eles começam a perseguir Jesus Cristo. E nós estamos diante de alguns dos momentos mais terríveis de perseguição, mostrando que o coração deles não era bom, que eles eram verdadeiros hipócritas, falsos, e que eles estavam mais interessados no que era externo do que propriamente no que era interno. Quando há uma transformação verdadeira na nossa vida, no nosso interior, no nosso coração, automaticamente o nosso comportamento muda, irmãos. É natural. É natural. Agora, quando não há uma transformação interna verdadeira, a tendência é uma religiosidade e uma mentira terrível. E é o que acontecia ali. Então, estes homens eram controversos, maus, hipócritas, e por aí vai alguns adjetivos bem interessantes para eles. Nós estamos diante de um momento, então, que Jesus é confrontado por estes homens. Imaginem, a multidão seguindo Jesus, sendo curada, liberta, e estes homens com uma câmera de filmagem, aguardando um deslize de Jesus, para lançar uma palavra e o povo ficar confuso. De forma proposital, bem maquinada, dissimulada, premeditada, eles trazem uma pessoa que era, como acabamos de ver aqui, possuída por espíritos malignos, cego e mudo. Ou seja, esta pessoa tinha um problema espiritual gravíssimo e outros problemas de ordem física também gravíssimos, que fazia dela algo desprezível em meio à sociedade, porque na época não tinha a inserção que tem hoje e as facilidades que tem hoje. Então imagine a condição de vida deste homem, pelo problema físico, somado ao problema espiritual, que inclusive pode ser a consequência. Trazem este homem, como acabamos de ler, e Jesus, com a sua autoridade, poder, a sua mansidão, a sua eficácia em combater estes homens, não usando as mesmas armas que eles usavam, armas maldosas, humanas, Jesus simplesmente liberta este homem. O homem não só é liberto das possessões malignas, como também passa a enxergar e a falar. Você consegue dimensionar? Eu não consigo. Você consegue dimensionar, irmão, a proporção da maldade destes homens em querer que houvesse continuidade naquela opressão e naquelas enfermidades, naquele coitado que estava entre eles ali, só para que a religiosidade deles prevalecesse, e o poder e a autoridade de Jesus não. Então, de uma maneira bem rústica, eu vou dizer uma coisa: eles preferiam que o mal prevalecesse na sociedade, do que a sinagoga cheia de pessoas carentes que iam lá ouvir. Em outro texto nos diz que eles liam o capítulo 61 do livro de Isaías, que estava se cumprindo, quando Isaías diz que o Espírito
Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus Cristo. E ele teria autoridade para libertar pessoas, para fazer de aflições e angústias e tristezas óleo de alegria na vida daquelas pessoas, transformar a vida espiritual, a vida física, financeira. Eles liam aquilo, mas eles não queriam que aquilo acontecesse, porque a partir do momento que isso acontecesse, eles perderiam adeptos da sinagoga, e pessoas não mais estariam debaixo daquele cabresto religioso. Pense que coração mau e perverso. Jesus veio para mudar e mudar tudo. E aqui o Senhor não se intimidou diante deles. Outra coisa interessante que eu comecei a refletir, pensando, lendo estes textos, eu estou estudando este capítulo, desde o capítulo em que eles colocam um homem com a mão mirrada ali, desde o momento que eles jogam um homem com a mão mirrada no dia de sábado para ver a atitude de Jesus, eu comecei a observar o comportamento deles e a pensar um pouquinho. Quando lançam um homem da mão mirrada no dia de sábado, no meio da multidão, para ver o que Jesus faria, se ele curava no dia de sábado, sendo um dia que não poderia. Só que eles diziam que o dia de sábado era um dia santo, consagrado ao Senhor. Mas olha aí, olha a controvérsia. E Jesus dá uma ordem, aquele homem é liberto daquele mal sobre as mãos. Como aqui também, se Jesus não tivesse realizado um milagre, eles sairiam propagando que ele não era o Filho de Deus, ou que ele era conivente com as enfermidades, que ele não tinha poder sobre as enfermidades. Então estes homens, eles tinham intenções perversas, de confundir a mente do povo. Jesus expulsa o demônio, o homem sai liberto das possessões malignas, e como acabamos de ler, a língua dele também foi liberta, e ele começou a ter condições de ouvir e de falar. Ou seja, a vida deste homem passaria a ser uma vida normal. O que estes fariseus fazem agora? Não tendo como questionar a veracidade do milagre, e eles tinham conhecimento de causa, de que havia uma guerra espiritual, como nós vivemos numa guerra espiritual, porém, nós temos armas suficientes e habilidade dada pelo Espírito para sairmos mais do que vencedores. Não lutamos contra a carne nem contra sangue. Estes homens, até então não tinha sido manifesto o Espírito Santo. Alguns momentos havia um processo de teofania, da manifestação de Deus. E era o conhecimento técnico deles até então. Estes homens aqui, porém, tinham conhecimento de que havia autoridade mentirosa em Satanás. O diabo consegue imitar algumas coisas, mas como acabamos de cantar, o nome de Jesus é sobre todos os nomes, e a autoridade verdadeira só Jesus Cristo, e ele só vai até onde Jesus permite. Tudo isso é muito real. Estes homens tinham conhecimento de causa, de que havia uma guerra espiritual, e que Satanás poderia, como pode também nos nossos dias, realizar alguns milagres. Outra coisa, eles também, ao dizerem isso, uma pessoa que se deixa ser usada pelo mal, torna-se escrava do mal. Ela pode ser uma marionete na mão do adversário para enganar, porque é um dos maiores atributos dele, enganador. Inclusive, ele é o pai da mentira. Ele oprime, ele causa o problema, ele resolve o problema, e assim ele vai enganando pessoas.
Estas situações continuam, por isso que nós devemos estar alertas. Ele causa o problema, resolve o problema e se põe como poderoso na situação. Estes homens, também usados pelo maligno, eles tinham esse conhecimento no contexto até espiritual, ao responderem isso para Jesus. Bom, se ele não é o Filho de Deus verdadeiramente, porque nós não acreditamos nisso, ele tem a autoridade de Beelzebu, do adversário. Então ele expulsa na autoridade do adversário. Isso é mais do que uma blasfêmia, né? Isso é mais do que uma afronta. Isso é para constranger, inibir, envergonhar. Meu amigo, você tem essa criança no colo, o Senhor me mostra termômetros de febre no corpinho desta criança, termômetros nas axilas, termômetros próximo à boca, termômetros próximo às funções aqui das narinas, termômetros são formas de expressão do Espírito. Termômetros, eles não estão sendo colocados, termômetros próximos aos ouvidos, termômetros próximos à condição lombar. O Senhor ministra no meu coração que está fazendo um movimento de cura nesta criança sua esta manhã aqui. Deus está estabilizando a temperatura do organismo desta criança. Naturalmente, esta criança vai passar a ter uma qualidade de vida melhor, alergias serão repreendidas, primeiro alergias de ordem respiratória, inclusive o funcionamento pulmonar da criança, que poderia ter uma certa lentidão, vai normalizar-se a partir de agora com uma abertura normal, e o nome do nosso Deus será glorificado na história da saúde desta criança. O Senhor não me diz que ela está com febre, os termômetros são maneiras de expressão para eu poder entender, mas o Senhor me diz que existe uma desestabilidade na temperatura do organismo da criança, por isso a tendência é uma fraqueza, mas o Senhor repreende a origem do mal e de forma natural o processo se normaliza no físico e o nome do nosso Deus é exaltado. Amém. Louvado seja o Senhor Deus, louvado seja o Senhor Deus. Aqui, minha querida, do lado do rapaz de camiseta branca aí, do alemãozinho aí. A mão de Deus está sobre a sua saúde esta manhã também. O Senhor me mostra, também de maneira bem objetiva, como se houvesse cintos sendo colocados na região abdominal da irmã, cintos. Eles pressionam bem, aqui, a condição abdominal, eles pressionam bem. Deus ministra no meu coração que esses cintos, eles não são cintos estéticos. Deus ministra no meu coração que está fazendo um movimento de saúde nos órgãos internos do abdômen da irmã, aqui assim. Eles não conseguem entrar em acordo. O estômago não consegue entrar em acordo com o intestino, que não consegue entrar em acordo com o fígado, que não consegue entrar em acordo com o rim. Eles funcionavam até então de uma maneira desorganizada. A tendência é até mal-estar, mas a mão do nosso Deus chegou. E nesta fricção desta cinta, o Senhor me diz assim que, vamos lá, de uma forma rústica, coloca no lugar os órgãos e eles passam então a funcionar corretamente. Um não vai mais brigar com o outro. A irmã vai perceber um funcionamento normal, inclusive existe retenção de líquido e predisposição a uma borda de gordura no fígado, por conta de desajustes. O Senhor chegou e fez um milagre. A irmã vai perceber o abdômen desinchando, não vai ter mais mal-estar, dor, não vai ter mais sensação de boca amarga, porque o nosso Deus fez um movimento de cura, desinflamou, e o nome dele é exaltado na tua saúde. Amém. Louvado seja Deus.
Olha, dizem para Jesus assim: pense, irmão. Eu não consigo assimilar a ousadia de homens como esses, a malignidade deles e a confusão que eles queriam causar no meio da multidão. Ele expulsou estes demônios no nome do demônio. Como pode, né? Como pode? E Jesus dá aqui uma boa lição a eles. Olha, casa dividida, como pode prevalecer? Como pode crescer uma casa dividida? Se o próprio demônio está repreendendo ele e pessoas estão saindo libertas, como pode uma coisa dessa? Então, qualquer má intenção destes homens, de uma forma muito simples, é resolvida por Jesus nesta resposta. A simplicidade de Jesus me comove, me chama a atenção. Eu não sou contra a teologia, muito pelo contrário, nem contra ensinamentos, amo. Tenho amigos, às vezes estou em eventos que tem pastores que estão ensinando, mas eu fico sempre com Paulo. A letra, só a letra mata, porque estes homens eram bons letrados, fariseus eram estudados. Se você vê o testemunho do apóstolo Paulo, que caminhou de alguma forma próximo a estes mandamentos destes homens, você vai ver. Ele diz que tinha conhecimento da palavra de uma forma letrada, técnica, mas o Espírito é o único que vivifica. Se o Espírito de Deus não abrir a nossa mente para nós entendermos a palavra, ela não vai ter lugar no nosso coração, não vai haver transformação. Nós somos apenas letrados, bons conhecedores da palavra, mas nós nunca vamos viver a essência da palavra. Então é muito bonito um ensinamento técnico, expositivo, é algo extraordinário. Mas se não houver o Espírito de Deus, não vai haver efeito da palavra. E estes homens tinham conhecimento. Ao dizerem que Jesus expulsava demônio no nome do demônio, eles sabiam que o demônio existia e existe. Mas eles não queriam de maneira alguma que as pessoas conhecessem a verdade. Então Jesus, de uma forma muito simples, como eu estava dizendo, a simplicidade de Jesus é algo fora do comum. Irmãos, às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa, aqui ele fala frívolo, inútil, nós nos preocupamos com tantas coisas inúteis, sabe, não entendemos a profundidade da simplicidade de Jesus. A simplicidade traz praticidade, leveza, compreensão, lida com pessoas simples, é algo maravilhoso. Você tem prazer, alegria em estar do lado. Ela tem conhecimentos fora do comum, e algumas das mesmas nem tiveram oportunidade de ter tanta cultura, e cultura nunca vai ser pecado, muito pelo contrário. Mas analisando aqui de forma fria, a maneira que Jesus responde para eles, Jesus poderia ter dado uma boa aula, como em outros momentos ele deu, como o apóstolo Paulo também, boas aulas a classes que perseguiam a igreja primitiva, judaizantes, enfim, as cartas de Paulo nos ensinam isso, com termos bem mais técnicos, mais fortes. Mas aqui, olha, a simplicidade de Jesus em responder para eles. Como pode vocês pensarem que eu expulso o demônio no nome do demônio e não refletirem que o demônio estava dividindo-se a si mesmo? Não vai caminhar, não dá liga, não tem como. E quantas vezes nós nos deixamos levar, somos seduzidos, enganados pelo nosso adversário. Olha, a Bíblia diz que o que estiver de pé precisa vigiar para não cair. Nós não somos imunes, mas nós somos aptos a não cair, porque o Senhor nos ajuda. O Espírito de Deus abre a nossa visão, nos dá discernimento espiritual. O papo é outro. Mas quantas vezes
Nós somos enganados se não tomamos cuidado. Nós somos enganados. Olha, quando Paulo diz assim, vigiai e orai, o que ele está dizendo? A vigilância é bem mais interessante e importante do que a oração. E elas juntas, aí é melhor o negócio. Vigiai e orai. Quantas vezes nós nos deixamos levar, irmãos, por enganos tão sutis do nosso adversário? Ele não vai se apresentar caracterizado, como às vezes nós vemos em casas de produtos religiosos, ou em outras mais, desenhos, imagens, enfim, que de longe nós vamos discernir, não, isso aí é do mal. Ele vem, Paulo diz que ele usa sapatinho de algodão. Quando eu era guri, criança, faz algum tempo, Deus me deu o prazer de ser criado na igreja. Quando eu era guri, ali no museu tem uma igreja linda ali. Eu nasci e fui criado ali, na Assembleia de Deus. Não congrego mais naquela Assembleia de Deus, agora em Santo André, porque moro em Santo André. Essa irmã ainda vive. Foi minha professora de escola bíblica dominical lá. Ela nos ensinava e ela dizia, fazia ela figurava isso. Ela trazia algodão e punha em sapatinhos, ou criava certas situações. A forma artística na época era mais precária, e mostrava para nós, não faz barulho, não alarma. Ele vem sutilmente, não tem conhecimento do nosso pensamento, mas traça o nosso perfil, sabe os nossos pontos fracos. É sério isso. Sabe os nossos pontos fracos. Então ele vai atacar onde é o nosso ponto fraco. Inclusive isso é uma boa covardia, mas é a maior das características dele. Sabe os nossos pontos fracos. Então ele vem da maneira mais sutil, mais bonita, mais oportunista, mais fácil, mais rápida possível. E nós nos deixamos levar. Dividimos a nossa casa, é o adversário. Dividimos a nossa casa, dividimos os nossos amigos, passamos a desrespeitar autoridades da igreja. Eu vou só entrar no âmbito espiritual. Passamos a desrespeitar autoridades na igreja. É ou não é o maligno? Dividindo. Ele gosta de dividir e subtrair, mas Jesus gosta de multiplicar e somar. Mas olha só, esses homens se achavam tão inteligentes, mas eles são pegos de surpresa numa forma tão simples que Jesus faz com que eles reflitam, né? Pense a vergonha que esses homens devem ter falado. Se eu expulso o demônio no nome do demônio, por que então os vossos filhos vai expulsar? Não tinha lógica, não tinha cabimento o que estavam dizendo. Agora, se eu estou debaixo da autoridade do nome de Jesus, do nome do nosso Deus aqui, né? Se eu estou debaixo da autoridade do Espírito de Deus, aí verdadeiramente o reino de Deus está chegando sobre vós. Estes homens tinham o prazer de ter Jesus do lado deles, mas queriam rejeitar, ou rejeitaram Jesus. Isaías já tinha pronunciado isso através da profecia do seu capítulo 65, né? Acontecia a profecia, cumpria-se a profecia. Jesus, aliás, ele disse, eu vim para cumprir a mensagem de Deus através dos profetas. Jesus aqui acurrala eles e chama-os para uma prova, né? Vamos ver. Meu amigo, ali na ponta, faça assim, ó, não consigo discernir a cor da sua camiseta, eu sei que ela é escura. A mão de Deus está erguida sobre você esta manhã aqui.
Primeiro, o Senhor me diz que faz um movimento especial de calma na tua mente. Nada aqui no sentido espiritual, de demônio, não. O Senhor faz um movimento de calma na tua mente. Deus ministra no meu coração que você está diante de diversos desafios, todos acontecendo ao mesmo tempo, precisando de uma direção e precisava de uma resposta objetiva de Deus ontem. Hoje já está um pouco tarde. Você precisa tomar decisões, elas vão influenciar todo o teu amanhã, e elas vão inclusive mexer com o teu bolso de uma maneira bem especial. Deus está acalmando a tua mente, te dando calma por dentro. O Senhor tem coisa maior para fazer. Tem portas que ainda estão fechadas e que elas se abrirão num tempo oportuno de Deus. Você está angustiado, aflito por pequenas portas, não está errado, porque é homem, tem responsabilidades. Mas você está aflito por pequenas portas, pequenas coisas, diante das necessidades momentâneas agora. Deus está acalmando a tua mente. Não vai te deixar envergonhado, não vai te faltar nada, mas no espaço dos próximos 2 meses, as coisas continuarão do jeito que estão. Então não haverá resposta definitiva de nada que você aguarda, mas passando este período, você vai começar a observar que Deus tinha portas maiores, e estas portas maiores, uma só delas, vai suprir todas estas pequenas que não se abriram agora. Uma só destas portas maiores vai te ajudar a resolver todos os problemas que estas portas pequenas resolveriam para você em uma semana. Com uma porta só, o Senhor vai resolver tudo. Vai derrubar todas as barreiras, e você vai começar a entender e viver um degrau novo, onde as coisas irão caminhar, porque se dá 2 passos para frente, repentinamente 3 para trás, 3 para frente, 4 para trás, não se evolui, não se atinge as metas, mas a mão de Deus está erguida, ela te acalma, você vai voltar a dormir em paz, não tem tido um sono tranquilo, não tem tido paz, tem problema até no estômago, de tanta tensão e de tanto nervoso. Há dias que você não tem paciência de ficar do seu lado, pense quem precisa ficar do seu lado, por conta dessa tensão. Deus não está dizendo que você é um estupidão, ignorantão, porque o Senhor não envergonha ninguém. Eu até disse de uma forma para descontrair. O que é interessante é que o Senhor vai acalmar o teu coração e vai te deixar calmo, aguardando a providência do céu, com saúde, equilibrado. Deus vai realizar um grande movimento de ordem espiritual dentro de você. Você é um desafio para tudo e para todos, inclusive para si mesmo. Você não tem medo de nada no seu entorno, você tem medo de você. Você sabe de onde o Senhor te arrancou com mão forte. Vive a tensão, se não basta os problemas, a tensão do medo, do que pode, de uma reação sua. Deus está fazendo um grande movimento interno no sentido espiritual. Vai te ajudar a se equilibrar, vai realizar uma obra espiritual. Algumas coisas que talvez em outro dia você disse, eu jamais, até dentro da casa do Senhor, de uma forma muito leve, Deus vai te conduzir a fazer, e o nome do Senhor vai ser louvado, aí até no meio da tua família, a visão em relação a você, os créditos vão voltar, não é crédito de dinheiro não, é crédito de confiança, vão voltar, e o nome do Senhor será exaltado na tua história. Então descansa, saia daqui, deita e dorme. Davi diz assim, em paz me deito e durmo, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. O próprio filho estava em torno querendo matar, e Davi dizia, só o Senhor me faz repousar em segurança. Deita, dorme, se alimenta e aguarda, porque Deus não vai te deixar envergonhado, e o nome dele é que será exaltado nesse negócio aí, amém? Aí Jesus vem com um ensinamento, né? Jesus vem com um ensinamento. Primeiro, estes homens devem ter ficado envergonhados, né? Porque eles passaram a pensar, viu como as armadilhas malignas parecem inteligentes, mas elas são superficiais, artificiais, um conjunto de barro, qualquer coisa quebra, viu? Eles acharam, agora a gente pega ele, né?
Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Nós vamos acurralar ele e quero ver como que ele vai sair. Se ele é mesmo filho de Deus. E Jesus diz assim, olha, se eu expulso através do Espírito de Deus, é porque sobre mim está o reino de Deus. E estava o reino de Deus. Aí, como eu estava dizendo, quantas vezes nós desprezamos o bom de Deus para vivermos o momentâneo daqui. Porque o bom de Deus não vem do jeito que nós achávamos que queríamos, ou queríamos que viesse. Jesus não veio sentando em trono. Jesus não veio com um monte de segurança em volta. Não. Jesus veio com simplicidade, sutileza e foi entrando no coração das pessoas e foi transformando, e as sinagogas foram ficando vazias e o nome do nosso Deus foi sendo glorificado. Pessoas curadas, libertas. Agora este homem poderia ouvir, falar, não seria mais enganado e nem mesmo escravo do mal. Mas não era importante isso aos fariseus. Então o reino de Deus estava ali, mas eles aguardavam um reino terreno. Aí Jesus então entra com um ensinamento aqui bem reflexivo para nós hoje. Jesus diz a eles, olha, todo pecado é perdoado, mas a blasfêmia, a este nível que vocês chegaram, que é contra o Espírito de Deus, ele não será perdoado. É forte isto aí, né? E eu nem tenho condições técnicas tão fortes para também falar sobre isto aqui. E o culto nós não estamos num culto de estudo. Mas o que Jesus estava dizendo para eles? Que há limites. E que estes homens ultrapassaram o limite, porque blasfemaram contra o Espírito do Senhor Jeová. Eles não conheciam Isaías 61, como eu disse? O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Como agora eles questionavam esta unção? Então, por isso, sofreriam as consequências desta atitude que eles tinham tomado. E aí Jesus continua dizendo, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Se vocês estão andando comigo e não têm intenção de ajuntar, vocês estão espalhando. Então vocês são armas do mal. A intenção deles não era unir, não era somar, não era multiplicar o reino, era dividir, subtrair, causar confusão para a sinagoga continuar cheia de gente cega espiritualmente falando. O agir do adversário pode estar aí, mais tecnológico possível, mas a sutileza do que está por trás será sempre a mesma: dividir e subtrair. Eu tenho crianças em casa. Todas as duas são um milagre, mas uma é fora do comum, pela idade da minha esposa, enfim. E existem os desenhos das crianças. E outro dia eu estava assistindo o desenho das crianças com ela, com a menina, com a Daniela. Estava assistindo o desenho. E de uma maneira tão sutil, foi inserido estas profissões deles, essas profissões progressistas que eles têm hoje em dia, inserido naquele desenho que é dos anos 90. Eles colocam uma figura e com isso eles chamam a atenção da criança. O que é aquilo ali? Tem até como colocar lá o QR Code. Aí se colocar o QR Code, que eu não sei usar direito, quando apura mesmo, eu dou o celular na mão da minha menina, ela usa. Ela faz tudo para mim lá. Não é?
Você põe lá um QR Code, eu até perguntei, Alicia, o que é isso? Não, papai, se pôr a maior, se põe o QR Code que já é adolescente, se o senhor apontar a tela do celular para lá, aqui, olha, vai te levar, te conduzir a esse navegador aí. Coloca lá. Aí a criança, na inocência, pode colocar e ele vai ensinar um monte de coisa errada. O que ele está fazendo? Dividindo e espalhando. Eu sei o meu lugar. Traga o seu filho para a escola dominical, porque o conhecimento bíblico é que faz a diferença. O conhecimento bíblico faz a diferença. Não importa se o seu filho está ou não numa escola de princípios cristãos, traga para a igreja, para a escola dominical, que você vai ver como vai fazer a diferença. Aí aquela sutileza, Jesus está dizendo a eles: vocês são maus, a intenção de vocês em me acompanhar é espalhar as pessoas. Os mais fracos iriam dizer: mas é no nome de Beelzebu que ele está expulsando, não vamos seguir mais ele não. Sempre tem o mais fraco, sempre tem o manipulável, sempre tem. Minha querida, ali olha, de blusa verde, ali na ponta da coluna, levante a mãozinha por gentileza, isto. O Senhor me mostra o seguinte: fotografias que são fotografias da sua família. Eu não vejo os rostos, eu sei porque ele forma a imagem lá, para mim poder entender. Fotografias que são fotografias da família. Muitas destas fotografias, um tanto quanto antigas, e outras mais novas. Estas fotografias, tanto as antigas quanto as mais novas, todas sendo colocadas, muito bem colocadas, num álbum. Então, formar-se-á um álbum de família. Qual é o significado disso? O nosso Deus estende as mãos dele esta manhã sobre a sua família. Algumas destas fotografias antigas e outras destas novas descaracterizadas, ou seja, tem deformidade principalmente nas faces das pessoas. As antigas, elas trarão reencontros, perdão. As modernas, que estão ali com estes problemas que eu citei agora, o Senhor está dizendo a mim que Ele vai trabalhar com transformação, com libertação, ou seja, são as mesmas pessoas, mas que induzidas, seduzidas, enfim, pelo mal, serão libertas, transformadas, como retorno da sua oração que é mandada ao céu. Não vão passar muitos dias e o Senhor já vai te surpreender com um sinal. E eu afirmo em alto e em bom som que este álbum vai ser feito. Então as antigas e as modernas, que estarão totalmente restauradas, serão colocadas em álbum como uma história. Por isso que serão colocadas em álbum como uma história, que será um testemunho que a irmã vai contar, e que o nome do Senhor será exaltado nisso. Não demoram muitos dias e Ele começará a te dar alguns sinais. E uma das coisas mais interessantes é que o Senhor reunirá os teus em volta da mesa para a alegria do teu coração. E para que haja uma alegria verdadeira no teu coração, o Senhor está fazendo um movimento de cura na tua saúde hoje. Ou seja, o que Deus está me dizendo? Que está fazendo um movimento de cura nos teus batimentos cardíacos. Eles estão descompensados, ou eles aceleram, ou eles ficam extremamente lentos. Outra coisa, muita canseira nas costas, nesta região aqui assim. O teu pulmão está sofrendo, porque o teu coração estava com uma camada de gordura comprometedora. O Senhor vai libertar a irmã desta camada de gordura em volta do teu coração, e a respiração voltará ao normal. Esta canseira nas costas, não é nas pernas, e não é porque a irmã andou ou correu, não. É uma canseira sentada, deitada, está sendo repreendida esta manhã aqui. Aleluia, laboefai, lecole blavácia.
o Senhor está fazendo um movimento, então o teu pulmão não vai ter mais que trabalhar tão ágil e rápido, glória a Deus por ele, porque Deus está curando o teu coração e ele vai precisar da quantidade necessária de ar aí, sem uma quantidade maior que ultrapassasse a barreira da gordura. Deus está te curando, o nome do nosso Deus vai ser exaltado nisto. Outra coisa, o Senhor manda eu te dizer que o INSS, por pior que esteja, está nas mãos dele. Por pior que seja esta instituição, ela está nas mãos de Deus. Então o que está de errado lá é Deus que está permitindo. E o Senhor manda eu te dizer que vai te dar uma grande vitória dentro desta instituição. Pode aguardar. Ele vai entrar a galope no teu CPF lá dentro e vai dizer: vocês vão assinar o que é da minha serva, e vai ter dinheiro para pagar o que é da minha serva, e o meu nome será glorificado num voto da minha serva. Descansa, descansa e aguarda, porque ele vai te surpreender. Aleluia. Canta e dá graça. Meu amigo de camiseta branca aqui, ó, Deus não está me dizendo que você não crê em profecia, tá? Não é isso não. Era facinho de resolver esse problema aí. Deus está ministrando no meu coração que você está desconfiado de tudo e de todos, e isto é uma autoproteção. Então você levantou barreiras enormes no seu entorno para se proteger de pessoas pela quantidade de decepções que sofreu, de prejuízos. Os emocionais foram piores, né? Que te fez ficar trancado. Mas o Senhor vai romper estas barreiras hoje. Estas barreiras não fazem você um homem mau. Não, não é isso. Estas barreiras prejudicam a tua mobilidade até de negociação. E te fizeram retroceder e ficar estacionado no que retrocedeu. Você não é mais ousado para negociar, para trabalhar dentro da sua profissão. Pelas muitas decepções. Então você criou uma caverna. Deus vai te arrancar desta caverna. E o Senhor manda eu te dizer que Ele vai trabalhar num ressarcimento de prejuízos. Alebalodere relácia. Deus não está dizendo a mim que no 76º dia tudo vai estar resolvido. Mas o Senhor diz assim para mim: diga para ele aguardar os 75 próximos dias e ficar observando o meu movimento após este tempo. Observar bem o que eu vou fazer a favor dele. Vai deixá-lo surpreso, e ele vai ter o sinal de que foi rompida aquela barreira que ele criou. É uma autoproteção. Em outras palavras, foi até uma atitude prudente, mas ela mais prejudicou do que te deixou ousado. Deus vai trabalhar por ti e será glorificado o nome do Senhor Jeová nessa história. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor vai te dar saúde hoje também. Sabe o que Deus me mostra? Existe um aparelhinho de fisioterapia que ele dá choquinhos. Ele é projetado para nervos. O Senhor me mostra um aparelhinho desses, como se houvesse um fisioterapeuta, e esse é do céu, precisa só de uma sessão. Como se houvesse um fisioterapeuta trazendo vários choques nas mãos, nos braços, em todo o teu físico, mas dá-se um pouco mais de atenção às mãos e aos braços, até esta região aqui assim, nos dois braços, em toda a extensão do físico. E Deus não é obsceno, mas em toda a extensão do físico, mas há uma atenção especial, uma claridade maior. O Senhor me diz que é o seu neurologista esta manhã aqui, e que todos os teus nervos estavam até agora inflamados, muitos deles totalmente enrijecidos pela inflamação e ressecados, sem uma lubrificação correta, por isso muita dor e mal-estar. Mas a mão do nosso Deus chegou e soltou
desinflamou e lubrificou a extensão dos teus nervos em todo o teu físico, e o Senhor Deus é glorificado nesse negócio aí. As dores vão sumir, os inchaços vão sumir, o mal-estar físico, até a tua coordenação motora, até para andar tem hora que é uma condição meio difícil. Jesus está te curando, até o teu sono será normal e melhor, e o nome dele será louvado nesse negócio. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Jesus queria ensinar estes homens que eles estavam muito preocupados com as características externas que as pessoas deveriam ter para denotar que eram cristãos, judeus, guardadores da lei. Mas que as características internas era que definiam verdadeiramente a conduta e o caráter das pessoas, porque os frutos é que dizem qual é a especialidade daquela árvore. Eu não vou tirar nunca maçã de um pé de pera, nem maçã verde do pé da maçã gala, de forma nenhuma. Aí Jesus estava confrontando e dizendo isso a eles, e que o que mata verdadeiramente é o que sai de dentro para fora, as palavras, as ações, as atitudes que eles tinham tomado ali de constranger o mestre, de causar problema, divisão, espalhar o povo que seguia para ouvir a palavra de Jesus Cristo. Aí o Senhor dizia: olha, o homem que é bom de verdade, ele tira o que é bom do tesouro do coração dele. Ele tira o que é bom com boas notícias, com atitudes que dignificam. Ele tira o que é bom verdadeiramente, porque ele quer o que é bom para o outro. Ele não se sente ameaçado por nada. Irmãos, para concluir aqui, eu quero deixar uma reflexão para nós. Primeiro, a simplicidade na resposta de Jesus, que isto fique guardado. Estes homens se achavam tão espertos, mas eles não tiveram um pensamento básico do que estariam falando. Mas o mais bonito é que as nossas atitudes mostrem realmente quem nós somos. Que os nossos frutos sejam conhecidos como os frutos do Espírito, os frutos da transformação que Jesus fez na nossa vida. Que não tenhamos medo de ameaças, que não nos sintamos inferiores, muito menos superiores, mas que nos sintamos protegidos e debaixo do reino de Deus através de Jesus Cristo. Que tenhamos discernimento para as garras do mal, que elas são sutis, parecem atraentes, mas são mentirosas, e que a simplicidade de Jesus aqui, em resolver este problema, possa estar nos conduzindo. Você estava tocando, meu amigo, você vai continuar tocando, é óbvio. Mas há um projeto de Deus na tua vida em relação à palavra. Há um projeto de Deus. Vamos dizer que o Senhor tem um pouco de pressa de acelerar esse projeto na palavra. Vamos lá. Deus não envergonha, não há rejeição em você de aceitar o projeto de Deus. Não há. Mas há medos e sempre diante de Deus um pedido: vamos postergando, vamos deixando para amanhã, Senhor, vamos deixando para amanhã. Aí o Senhor está dizendo assim para mim: diga para ele não deixar mais os projetos espirituais, de conhecimento bíblico, de chamada pastoral inclusive, para amanhã não. Diga a ele que ele continue tocando. Sim, eu não tenho mais tempo, Jesus me pegou, mas se eu pudesse, eu também estava lá tocando agora na igreja, mas eu não posso.
Então você vai dizer a ele que ele continue tocando dentro do que é possível, mas que ele navegue aqui dentro da palavra, porque o Senhor vai te fazer um exímio ensinador da palavra. Um bom obreiro no aspecto de sabedoria administrativa, igual Salomão, quando chegou as duas mulheres lá, uma tinha matado o filho da outra, e chegou lá e disse assim: vamos saber de quem é mesmo, corta no meio. Aí a mãe de verdade disse: não dá para ela. Foi uma das características bem especiais da sabedoria de Salomão. É claro que como ele você não vai ser, nem nenhum de nós, porque foi impetrado a ele por Deus, mas o Senhor vai te dar condições de resolver problemas com o conhecimento da palavra. Existe o pastor que profetiza, existe o pastor que prega, existe o pastor que ensina, mas existe o pastor que sabe resolver problemas administrativos de uma maneira tremenda. Está aí que o nome do Senhor vai ser louvado na história. São verdadeiros, como diz o outro, bombas que vão chegar nas tuas mãos, mas o Senhor diz que a palavra vai te estar do teu lado. Então leia e fica na sua, porque grande é o que o Senhor Deus vai fazer. Amém. Eu quero convidá-los a estar em pé, meus irmãos. Nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe, o Senhor me mostra figuras aqui que são como banners. Estes banners, eles não envolvem só aqui, CBM, né? Não envolve só a denominação CBM, a congregação aqui. Estes banners, eles são de outras igrejas, reunidas aqui neste espaço, só que não são membros da igreja, eles são importantíssimos, são obreiros. O Senhor vai usar este espaço aqui para cura espiritual em obreiros, ou seja, conferências, seminários, cada denominação tem um nome, né? Põe uma nomenclatura. Deus vai dar direção ao apóstolo, vou seguir o Espírito, Deus vai dar direção ao irmão, e não é uma ou duas denominações, até protocolos serão quebrados de denominações fechadas. O Senhor vai trazer aqui e vai derramar um óleo de cura sobre obreiros neste lugar aqui. Aleluia. Laborefale, aleia, camodore, sala, bolivácia. De uma maneira muito gloriosa. Eu não posso dizer ao pastor que isto vai acontecer no mês de maio, não é o que Deus está me dizendo, mas o Senhor me mostra um calendário do mês de maio sendo entregue na mão do pastor, do apóstolo. E ele diz assim a mim, que é dentro deste período que vai começar a desenvolver uma ideia, unido com amigos em volta, e que aqui vai haver um processo de cura na vida de obreiros muito grande. Vai ficar como uma marca aqui. Então, vai ser conhecido o lugar, porque houve ou vai haver eventos nesta envergadura. Deus não te deixará faltar nada. Deus não te deixará faltar nada, do porteiro ao que toca ali, todos eles obreiros da casa do Senhor, de diversos locais aqui, e o nome do nosso Deus sendo exaltado nesse negócio. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe, como se houvesse como se o irmão estivesse tirando sangue, como se houvesse um exame de sangue. Só que este sangue é tirado do irmão com uma cor diferente do sangue verdadeiro, né? Vamos dizer assim. Deus diz assim a mim: você vai dizer ao meu servo que eu estou depurando, limpando o sangue dele esta manhã. As sujeiras, resíduos de medicamentos no teu sangue.
e eles mexem com o teu organismo, estes resíduos mexem com o teu organismo, até resseca demais a pele, em algum momento traz dor, o Senhor vai depurar, vai limpar o teu sangue destes medicamentos. O Senhor também não me diz que o irmão toma ou não toma um medicamento todos os dias. Ele diz a mim que Ele está te libertando de medicamento. Aleluia. Então Ele não diz que toma e nem que não toma. Ele diz que liberta. Se toma, Ele vai criar uma história para não tomar. Se não toma, Ele não vai permitir nos exames que precise. Há um milagre de Deus sobre o sangue do apóstolo esta manhã aqui. E que nos dias próximos testificarão a fidelidade de Deus na história. Amém. Amém, queridos. Não vou chamá-los à frente. Vamos apresentar ao Senhor. Deus Santo, louvado e glorificado seja o teu nome por tua fidelidade e misericórdia, em ter nos concedido esta oportunidade ímpar de mais uma vez estarmos reunidos na tua casa. Eu te peço a bênção da cura a favor de cada um dos teus servos aqui. Eu peço também a bênção financeira. Eu peço também a bênção espiritual ao apóstolo, à esposa, ao Diego e aos demais aqui, que são auxiliares que eu não sei o nome. Que a tua mão estenda sobre os teus servos, com autoridade, com ousadia, com sabedoria, com estratégias, para que a tua obra prospere, cresça, em nome de Jesus Cristo. Tira a rotatividade, que haja responsabilidade, tira a inconstância, traga constância aos teus servos aqui, em nome de Jesus Cristo também, que haja ousadia sobre os teus servos para inundarem este bairro aqui, que o povo deste bairro seja chamado a atenção ao que realmente pode acontecer na vida deles, a partir do momento que adentrarem a estas portas. Traga pessoas não crentes, porque o teu servo tem sede de ti, em tragar pessoas não crentes, Deus, e não crentes problemáticos, que eles sejam também curados, mas que aqui venham pessoas salvas, para serem salvas e libertas, e se unirem a nós para sermos cidadãos dos céus, em nome de Jesus. E crendo, eu te agradeço pela bênção e vitória nesta manhã. Amém. Meus queridos, Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.